Neste vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 da aula 36 da primeira série do ensino médio. Numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. Considere que a altura h em metros alcançada por esse foguete em relação ao nível do mar é descrita pela seguinte função: h é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos após o seu lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil apenas a partir dos 14 metros acima do nível do mar. O intervalo de tempo em segundos no qual o foguete emite luz útil é igual a... Então vamos analisar aqui esta função, que é uma função quadrática, tá? Que é uma função de segundo grau. E o gráfico de uma função de segundo grau, ele é representado por uma parábola. Então vamos analisar primeiro qual é o comportamento do gráfico desta função. Vejamos. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos representar aqui. Este eixo, o y, como sendo o h, e esse eixo x representado pelo t. Ou seja, nós estamos dizendo que a altura está em função do tempo. Este foguete ele foi lançado, tá? Ele foi lançado e conforme foi passando o tempo, ele foi aumentando a sua altura. Chegou num determinado ponto, que ele atingiu o seu ponto máximo, e ele caiu. Certo? Pois bem. Agora, durante todo esse tempo, ele ficou aceso. No entanto, diz o exercício que é só a partir de 14 metros acima do nível do mar que ele tem a sua luz útil. Tá? Então, vejamos. Nós temos aqui, por exemplo, uma altura de 14 metros, e nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar quais são esses pontos, ou seja, a partir de quantos segundos ele chegou aos 14 metros, ele foi e depois foi retornando durante esse período, e nós vamos verificar quais são esses dois valores aqui em que o foguete aí, ou o sinalizador, ele permaneceu com sua luz útil. Para isso, nós vamos pegar aqui a nossa função, que ela diz que o h é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. Só que agora perceba comigo, ó. Eu vou tentar descobrir qual é a variação do tempo quando essa altura é de 14 metros. Então, no lugar do h, nós vamos substituir por 14. Então, eu terei aqui 14 igual a 10 mais 5t menos o t ao quadrado. Temos uma equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, nós podemos utilizar lá a fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Mas para usar ele, eu vou precisar dos coeficientes dessa função, dessa equação. E para que eu consiga determinar os coeficientes, eu preciso igualar esta equação a zero. O que significa dizer que esse 14 precisa sair daqui, precisa estar igual a zero. Ou então, outra coisa que eu posso fazer é pegar todos os valores aqui que estão à direita e jogar para a esquerda. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Esse t que está negativo, t ao quadrado, então ele passa positivo. Esse 5t que está positivo passa negativo 5t. Esse 10 que está positivo passa negativo
10. E o 14 que estava aqui, e não tem nada a ver com a história, permanece o seu valor positivo. Agora, como eu trouxe todos os da direita para a esquerda, aqui eu não deixei nada. Como eu não deixei nada, eu acrescento o valor 0. Vamos lá então agora. O que eu posso fazer? Eu posso juntar aqui esses dois valores. Então vamos lá. Ó. T ao quadrado menos o 5t, juntando aqui, vai ficar 4, igual a 0. Tem uma equação de segundo grau, todos os valores que eu poderia juntar eu juntei. A partir de agora, eu tiro os coeficientes. O A, que é o número que está multiplicando o t, quando não aparece sinal que tem 1. O B, que é o número que multiplica o t, nesse caso, negativo 5. E o C é aquele termo independente, que nesse caso é o 4. Tá? Tirei os coeficientes A, B e C, agora eu posso jogar lá na nossa famosa fórmula de Bhaskara. Então, para descobrir este valor de t, eu vou usar lá menos b mais ou menos raiz quadrada de um certo delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor do A. Horas. Mas o que é o delta? O delta é uma conta, tá? Que nós vamos resolver utilizando também aí os coeficientes, tá? Então, vejamos. Esse delta é uma operação matemática, é o chamado discriminante. Então, é b ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Vamos resolver esse valor, aí voltamos para a nossa fórmula. Delta é igual. Quanto vale o B? É menos 5. Então, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 4. Então, esse delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. É menos 5 vezes menos 5. Esse resultado é 25. Antes de mexer com esse 25, eu vou ter que multiplicar esses valores. Menos 4 vezes 1 vezes 4. Menos com mais é menos, e 4 vezes 4 é 16. Isso significa que o delta será 25 menos 16, que vai dar 9. Achei o valor do delta. Agora eu volto para a minha fórmula. Que o t vai ser igual a menos o b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada daquele delta que eu tinha ali. Então, eu descobri que o delta vale 9. Tudo isso está sendo dividido por 2 vezes o 1, que é o valor do A. Vamos só baixar um pouquinho aqui. E continuando a nossa resolução. Então, o t vai ser igual a menos com menos é mais, então vai ficar 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. A partir daqui, eu vou separar a minha conta. Vou separar nessas duas continhas, em que uma eu vou chamar de t', eu vou usar o positivo. Então, vai ficar 5 mais 3 dividido por 2. E, do outro lado, eu vou achar o t duas linhas, em que eu vou utilizar o menos. 5 menos 3 dividido por 2. Vou resolver essas duas contas, e quando eu resolver essas duas contas, eu vou achar os dois valores de t. Já vamos interpretar no gráfico. Então, vai ficar 5 mais 3, 8, dividido por 2, vai ser igual a 4. E 5 menos 3 é 2, dividido por 2, que vai dar igual a 1. Afinal, o que significa esse t igual a 4 e esse t igual a 1?
Vamos puxar agora um pouquinho aqui para cima para a gente compreender. Olha o que aconteceu aqui no gráfico. Esses dois valores de t, eles estão representando o tempo. O que significa isso? Significa dizer que a 1 segundo do lançamento, esse foguete atingiu os 14 metros. O foguete foi lá para cima, foi e começou a descer. Quando chegou lá no 4º segundo, esse foguete estava novamente a 14 metros. O que é que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber o intervalo de tempo em que essa luz do foguete, do sinalizador, foi útil. Neste caso, o intervalo em que ela foi útil foi de 1 até 4. Ou seja, 3 segundos representaram esta luz útil que estava pedindo a nossa atividade. Tá? Então, olhando aqui nas alternativas, nós vamos verificar que a letra A é a que representa a resposta que nós estávamos procurando.